falar da Patrícia Bravanel. O que aconteceu com a Patrícia? Olha, eu adoro a Patrícia. Ultimamente aconteceu muitas coisas. Mas acho que uma das coisas, acho que a gente tem que lembrar é o primeiro, né? O quanto que ela conseguiu, gente, conquistar um espaço. E a gente sabe quão difícil era ela conquistar um espaço. Não estou dizendo pelo talento dela, porque ela tem de sobra, mas por ser filha de Silvio Santos. Então, ela conseguiu fazer com que o programa, que ela já assumiu que fosse o pai, então o Silvio Santos, brilhante, isso já era um peso muito grande. Só que ela conseguiu dar a cara dela ao programa e ser um grande sucesso. Uma mulher, e a gente sabe o quanto que... Eu não estou falando coisas que mulheres não saibam, não, muito pelo contrário. Uma mulher que sempre é muito mais cobrada. Uma mulher que tem um comparativo com um pai, que sempre foi um grande apresentador, um grande comunicador, para mim, o maior comunicador. E que ela conseguiu, de uma forma tão doce e tranquila, encontrar o caminho dela, né, Matheus? Acho que é sobre respeitar o tempo das coisas também. Ter humildade. Eu acho que porque quando a Patrícia começou muito dura na época, eu achava ela bem fraca mesmo como apresentadora na época. E falava, gente, será que vai dar certo? E, cara, é impressionante. Acho que a disciplina, a dedicação e a humildade dela de reconhecer que ela ia ter que passar pelo processo foi fundamental para ela chegar na profissional que ela se tornou hoje. Eu não sei, mas não sei se é porque eu sou apresentadora. Eu vi a Patrícia meio contida de início, tentando entender qual seria o caminho que ela se sentiria melhor. Sim. Porque muita gente dá palpite, né? Faz isso, faz aquilo. Mas às vezes aquilo pode até funcionar, mas não combina com a gente. E ela encontrou o tom, Kátia, certinho, e eu tava assistindo né? esses dias, ela se joga, ela participa, ela se permite. Ela acha graça até dela mesma ela ri quando dela ela mesma. é a piada. Então isso é uma coisa muito difícil para o apresentador chegar nesse senso, porque ela conseguiu dominar a plateia, mas também dominar as próprias emoções. Então é muito legal essa evolução e dela. até conseguir dominar a vontade de, às vezes, falar absurdos para uma pessoa. E segurou. E ela se manteve plena, profissional, educada, né? E ao mesmo tempo, olhando com uma cara de, cara, eu não tô aceitando o que você tá fazendo, falando. Eu tô falando do Dr. Ray. É o próprio. Dias, Ai, foi gente, inconveniente, né? Dr. Ray não dá, né? Mas você vê como ela soube deixar claro que ela não estava gostando, sem precisar falar muita coisa? Ela foi elegante na Foi forma elegante. E curioso, né? Ela vem conquistando índices de audiência bem interessantes do ponto de vista que ela conquistou o primeiro lugar nas últimas semanas. Ela tem ganhado da Globo, né? Tem ganhado da Globo em alguns minutos e vem conquistando a vice-liderança com uma certa tranquilidade da audiência. O ponto é, o que acontece agora com o programa, na minha opinião, com o programa? Vai continuar o programa Silvio Santos? Porque talvez seja a hora já de ser programa Patrícia Bravanel, não? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que não deixa de ser uma homenagem ao Silvio Santos, porque sempre a gente vai olhar como um programa Silvio Santos. E talvez, não sei, faz tão pouco tempo também da partida dele, né? Eu sou um pouco contra o programa continuar sendo Silvio Santos. Eu acho que ela já conquistou o espaço e acho que o programa Silvio Santos pode continuar, sei lá, ter uma sessão especial uma vez por semana para relembrar momentos, ou ter algo dedicado ao Silvio. Mas eu acho que agora ela já é a Patrícia Bravanel e ela merecia ter o programa com o nome dela. Em relação a isso eu concordo, mas eu acho que ela ainda está naquele processo de homenagem. Faz tão pouco tempo que ele faleceu. Muito recente, né? E que talvez ela... E, gente, estamos falando, não estamos falando do apresentador, estamos falando do pai, né? Sim. Então, de você conseguir se não é desvencilhar do pai, se desvencilhar daquela imagem do comunicador que ainda era seu pai, né? Que tem esse peso duplo, né? Não é? Essa alegria. Ela até comentou sobre isso, ela fez um desabafo, ela deu uma entrevista para o Roger Turquette do Intervenção, que ela falou um pouco desse momento de aprendizado, né? Porque é um momento realmente recente. A gente tem uma informação até em relação ao que vem aí sobre a campanha da ACD no Teleton, porque muito se falou sobre uma possível homenagem para o Silvio Santos, que a Maratona da Solidariedade seria dedicada a ele. E aí a gente tem uma nova informação em relação a esse assunto. Mas eu não sei se você quiser assistir, tem um VT dela falando sobre essa nova fase após o falecimento do Silvio. Deixa eu ver, então. Vamos lá. Estamos aí, né? Aprendendo a viver de uma forma diferente. Patrícia, você foi e está sendo muito forte, né? Porque o que você está fazendo não é para qualquer um, né? Você está mantendo um legado de uma pessoa incrível que motivou, que realizou sonhos, mudou vidas. É surreal. É surreal? É surreal, assim. Cada vez admiro mais. Eu vou falar que eu tenho recebido um carinho
Mas assim, algo que eu não plantei. Não é uma colheita minha esse carinho que eu recebo, né? É algo que meu pai plantou e eu tô aqui agora recebendo por tabela. E eu vejo assim o carinho, o cuidado, as pessoas, sabe assim, abraçando de um jeito e querendo que dê certo, sabe? Torcendo, é uma torcida. E eu sei que não fui eu que plantei isso. Eu tô colhendo coisas que meu pai plantou. Eu vou te falar que ele tem a semeadura dele foi muito especial. O que ele fez foi, assim, é surreal. Realmente, uma pessoa escolhida, abençoada, separada por Deus, assim, para fazer coisas, para alegrar, para ser um exemplo, né? Para ser uma referência, assim, tão maravilhosa. Então, claro que a gente, né, tem saudades, mas tem que ser forte. E tem que ser um dia de cada vez. Eu concordo com algumas coisas que ela disse, mas discordo de outras. Concordo que o Silvio Santos realmente ele foi um marco na televisão e vai ser para sempre. É o único. Né? Então, isso é imbatível. Mas ela disse que ela está colhendo frutos que não são dela, que são do pai. E aí eu discordo, porque eu acho que as pessoas viram o quanto de respeito que ela teve pelo apresentador, não estou nem dizendo pelo pai. Quando ela assumiu o programa, ela quis dar a cara dela. Era mais fácil para ela seguir do jeito que o Silvio fazia, ela não fez isso. Então, o que você está colhendo, Patrícia, são os seus frutos de verdade. E por mérito, por mérito. Muita gente questionava, a gente lembra no começo, quantas pessoas falavam que não ia dar certo. E você também falou, eu não vou olhar para isso, eu vou olhar porque eu quero chegar e onde eu vou chegar. E quando a gente tem esse foco e essa persistência, a gente chega. Sim. Fácil não vai ser, mas também ninguém disse que ia ser fácil, concorda? Então, tem muita gente que se permite ser contaminada por essas críticas. E você, não lhe conheço, nem é minha amiga. Mas estou dizendo isso porque as pessoas falam, é amiga. Não é minha amiga, nem a conheço pessoalmente. Mas eu vejo um grande exemplo de força feminina nela. E que é isso, se a gente vai se entregar a qualquer comentário negativo, a gente não sai nem da cama, muitas vezes. Não vive. Não vive, e a concorda? coisa, exatamente. E eu tive a oportunidade de participar do programa Silvio Santos com a Patrícia. E para mim foi uma experiência muito interessante, porque assim, primeiro que eu acho que ela tem um segredo aí. Que é a fé dela. Isso. A Patrícia é uma pessoa de muita fé e antes do programa começar a gravar, ela sempre faz uma oração junto com a plateia, junto com os convidados. É uma coisa muito linda e eu acho isso muito forte nela. E sobretudo... Que é real. Que é real, é genuíno, sai do coração, é de verdade. Né? Ela não está fazendo para ser bonita, enfim, eu acho isso muito legal. E o fato dela dominar a plateia ali, para mim era um desafio no sentido assim... O Silvio era conhecido pelas colegas de auditório. Na hora que ela chegou, eu fiquei bem observando assim, como que seria essa aceitação e como que ela daria conta de envolver esse pessoal para a história, de ganhar o dinheiro, de fazer as brincadeiras. E na hora que eu vi que foi, eu falei, é aí o segredo. Ela já conseguiu, então, de fato, se apropriar desse lugar. Mas porque as pessoas abraçaram ela. Sim. E viram. Porque, gente, as pessoas podem fazer assim, tecnicamente o perfeito. Mas se não é genuíno, fica nítido que é falso. E as pessoas sentem isso. Eu vejo, porque eu assisto televisão, e aí eu vejo com a lente de quem só assiste televisão. Porque naquele momento eu só sou uma telespectadora. Sim. E a gente fala, fulano tá falando isso, mas não parece real. Tá convencendo, né? E a gente não fala sobre isso depois do intervalo às vezes? Fulano parece falsete. Tá falando isso para tentar se mostrar. Não convence. E não convence. E eu acho que o mais legal é isso. É ela se permitir fazer o que ela acredita e isso que ela faz é isso. Matheus falou isso da oração, é tão legal porque antes da oração, ela sempre fala assim, gente, mas assim, isso aqui não é religião. O SBT, essa casa recebe todo mundo de coração aberto. Eu só gostaria agora de falar um pouquinho com Deus. Então mostra essa sensibilidade, não há ali uma imposição, né? É amor puro, é carinho, né? E é uma coisa genuína de verdade que vem dela. Então é isso, ela foi conquistando o espaço dela, pelo jeito dela, pela fé dela, pela competência dela. Né? E é isso, ela também reconhece a trajetória do pai. E isso é o mais importante, né? Porque ser... Esse dia eu estava assistindo um podcast que falou, é muito sério ser herdeiro. Porque você pode, de alguma forma, também herdar algo muito grande, mas não conseguir manter o legado. E tem muitos que passam por isso. E muitos fazem isso. E ela, com muita propriedade, vem fazendo isso e conquistando o próprio espaço. Mas muitos passam por isso, acho porque alguns não têm talento mesmo. Sim. E outros... porque se espelham naquele familiar que é famoso e tentam seguir o que o cara era. Igual, né? E não ela, o que ela, a pessoa única, não é? Mas um beijo para você, viu, Patrícia?